Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós continuamos aquilo que nós lemos ontem na liturgia, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um alto sacerdote e que admirava Jesus, mas que acreditava em Jesus apenas enquanto Jesus se revelava como um grande milagreiro. E hoje Jesus fala com ele: Nicodemos, você precisa dar o passo na fé. Não adianta você querer apenas ver milagres, ver coisas extraordinárias. É necessário que você comece a crer nas coisas que eu digo e que só eu vi, porque eu desci do céu. É interessante esta palavra porque Jesus vai dizer: olha, Nicodemos, eu te falo, você deve nascer do alto. Nascer do alto, como sempre a igreja interpretou este evangelho, significa ser batizado, ser homem novo. Hoje, Nicodemos, ele escuta aquilo que Jesus está explicando para ele. Jesus diz: é preciso nascer de novo. E Nicodemos diz: como eu posso entrar de novo na barriga de minha mãe e nascer de novo? Jesus não está falando de um nascimento natural. Jesus está dizendo de um nascimento espiritual. Um nascimento que abre a nossa mente e o nosso coração, não só para interpretar as coisas do alto, mas para aceitar as coisas do alto na nossa vida. Muita gente tem fé e tem essa esperança muito baseada na experiência física de Deus que tem. Ah, eu recebi um milagre. Ah, Nossa Senhora Aparecida me atendeu nessa ou naquela oração que eu fiz. Mas falta-nos este nascer do alto, acreditar nas coisas que Jesus nos diz e que não pertencem ao nosso mundo, mas pertencem ao mundo vindouro, ao mundo que Deus preparou para mim e para você antes de toda e qualquer situação na nossa vida. Desde toda a eternidade, nós fomos preparados para esta vida nova que Deus, a partir de Jesus, restabelece para nós depois do pecado de Adão e Eva. Nicodemos fica espantado com essas coisas, porque Jesus diz para ele: olha, meu filho, é necessário que você tenha uma liberdade interior igual a do vento. O vento, nós não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Nós sabemos e sentimos o vento. Assim também é o Espírito. Eu não preciso saber para onde eu vou. Eu só preciso confiar no Espírito e ir adiante. Dizem que a grande pergunta da humanidade é essa, né? De onde viemos e para onde vamos? Nós podemos lutar eternamente, porque nós não vamos descobrir isso. E muita gente fica batendo nessa tecla, querendo descobrir de onde nós viemos, do macaco, do dinossauro, sei lá de quê. Para onde nós vamos? Para o cemitério ou para o céu? Não interessa. Interessa que nós fomos revigorados pelo Espírito Santo e vamos seguindo a Ele como se fôssemos levados pelo vento. Levados por esse vento interior que nos coloca todos os dias diante de Deus e que quer que nós sejamos o quê? Testemunhas. E Jesus é muito claro hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Preste atenção, olha, se quando ele fala das coisas da terra, essas coisas que são basilares da nossa fé, nós não acreditamos, imagina quando Jesus começar a falar as coisas do alto. Como nós vamos tentar compreender isso? Como nós vamos permitir
que essas coisas do alto façam parte da nossa vida. Um exemplo para vocês compreenderem. A morte é uma coisa de baixo ou do alto? A gente acha que a morte é daqui, né? Desse meio nosso. Não. A morte pertence àquilo que é dado para nós como dom do alto. São Paulo mesmo nos diz na carta aos Efésios a seguinte palavra: irmãos, eu não quero que vocês ignorem nada sobre a morte, para que vocês não sofram como aqueles que não têm esperança. Porque para muitos de nós, a morte é o resumo dessa vida ou o ponto final dessa vida. Para São Paulo, não. A morte é um dom do alto. A única maneira que nós temos para encontrar com Deus é passando por essa morte. É passando por esse momento difícil. E depois que Jesus foi levantado da terra, como Moisés levantou a serpente no deserto, nós podemos acreditar nele e descobrir que o seu levantamento da terra na cruz nos deu vida eterna. Nos conduziu a algo que nós não possuíamos. E agora, pelo merecimento do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos. É interessante que a gente diz no nosso credo, né, que Jesus desce aos infernos. E aí a gente fica pensando assim, por que Jesus desceu aos infernos? Porque lá era a morada dos mortos. Lá era o lugar onde os mortos repousavam. E depois da ressurreição de Jesus, muitos daqueles que viviam esperando o reino ressuscitaram. Jesus em primeiro lugar, depois aqueles que habitavam os infernos. É interessante a gente perceber que a mudança que Jesus causou no mundo não foi somente no mundo corporal e físico. Jesus também causou uma mudança importantíssima no mundo espiritual. Ele permitiu que aqueles que experimentaram a morte antes de sua vinda fossem libertados do castigo da morte e tivessem a vida eterna. Conseguem perceber por que Jesus, ao conversar com Nicodemos, quer colocar no coração, na mente de Nicodemos, como eu vou dizer a palavra, essa maneira de pensar, ou esta perspectiva de vida. Não é só para esse mundo que nós vivemos, não é só para essa vida que nós vivemos, mas nós vivemos também para o alto, nós vivemos para aquele que nos criou. E como é que a gente vai testemunhar isso para as outras pessoas que não creem no Cristo? Jesus é claro ao dizer, olha, as pessoas vão acreditar em vocês se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. E hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vai dizer que a multidão dos fiéis, ou seja, aqueles que haviam aceitado Jesus, viviam num só coração e numa só alma, buscando as mesmas coisas. O interessante é que há pouco tempo, se eu não me engano, foi na missa de Páscoa, o Papa Francisco disse o seguinte: partilhar os bens não é comunismo, é extremamente cristão. Porque as pessoas ficam pensando que também Jesus só modificou o mundo celeste, mas não, Jesus modificou o mundo físico também. As nossas vivências sociais, Ele modificou o nosso modo de perceber o outro. O outro não é mais um desconhecido, o outro é o meu irmão. Por isso que ele diz, olha, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum.
E aí, esta vivência fazia com que aparecesse no meio deles grandes sinais de poder. Todas as pessoas que faziam parte daquele grupo de Jesus eram tidos e estimados por todos, porque viviam uma vida diferente. Tanto que hoje vai dar o exemplo de Barnabé, aquele mesmo que foi buscar São Paulo, que ajudou São Paulo a entrar na igreja. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. É interessante a gente perceber o seguinte, olha, aqui não é para a gente vender todas as nossas coisas e colocar no altar da igreja, não é isso. Mas a gente tem que se desligar das coisas desse mundo e buscar as coisas do alto, porque aquilo que está nesse mundo passa. Aquilo que nós temos nesse mundo é destruído. Mas o que permanece é aquilo que nós construímos em comunidade. Hoje, por exemplo, celebramos os 23 anos da implantação aqui da APAI. 28 anos. Vocês imaginam? Algo importantíssimo. Dar àqueles que não tinham nada o que é necessário para as suas vidas, as pessoas que possuem deficiência. Aqueles que possuem deficiência precisam ter coisas diferentes do que daqueles que não possuem, para que possam ser iguais. É interessante, muita gente fica assim, por que fulano de tal tem isso? Por que fulano de tal tem aquilo? Por que fulano de tal é tratado de outra maneira? Porque nós precisamos de tratar de maneira diferente aqueles que são diferentes para que todos sejam iguais. E é isso que o Evangelho prega para nós. Não é comunismo. Muita gente fica gritando, brigando com padres que lutam pelas leis sociais. Isso aí não é dever do padre estar no meio disso, no meio da política. Isso não é dever do padre, é dever do leigo. Mas é dever do padre colocar as coisas sociais para funcionar, para que a gente possa viver uma vida igual às primeiras comunidades, aonde não havia nenhum necessitado. Aqui não diz que todo mundo era rico, mas diz que na comunidade dos cristãos ninguém era necessitado. Cada um tinha aquilo que era comum. E é interessante que se a gente continua a ler, os Atos dos Apóstolos, vai chegar um momento que as viúvas gregas e os órfãos gregos começam a reclamar da comunidade, porque os que estão à frente da igreja começam a tratar de maneira diferente os que são diferentes. Aí as viúvas dão um grito e os apóstolos dizem assim, olha, nós precisamos resolver esse problema, porque não é cristão nós vivermos uma vida onde exista entre nós pessoas necessitadas. Olha que bonito. A preocupação de Jesus não é só uma preocupação espiritual, mas a preocupação de Jesus também é uma preocupação social. O Evangelho de hoje nos mostra isso. Entre eles ninguém passava necessidade. No tempo de pandemia que nós vivemos, quantos têm passado por necessidade? E o pior que agora não são só os pobres, aqueles que a gente conhecia que estão passando necessidade. Muitas pessoas da classe média perderam seu emprego. Muitas pessoas da classe média alta tiveram que fechar, muitos comerciantes tiveram que fechar porque quebraram. E aí a gente fica assim, o que fazer? Agir de acordo com a palavra de Deus. Aí as pessoas dizem assim, então tá, a igreja manda, então pede o Papa para vender lá o Vaticano, onde ele mora, que tem um teto de ouro.
Mas você vai vender aquilo e dar para os outros? Se a gente tem como gerar renda de outra maneira? É igual quando Judas falou com Maria, aquela que quebrou o vidro de alabastro no pé de Jesus. Nós poderíamos ter vendido esse perfume por 300 moedas de prata. Jesus disse, não. Ela fez aquilo que era necessário pensando na minha morte. Pobre vocês sempre terão entre vocês. Mas por quê? Por causa da dureza do nosso coração. E aí não só pobre, aí vem os preconceitos, todos que nós temos, contra todo tipo de pessoas. Por exemplo, se sai um recém-solto da cadeia, todo mundo tem medo de acolhê-lo. Todo mundo tem medo de dar emprego. Ah, porque é um ex-presidiário. Mas ele não pagou a dívida que ele tinha com a sociedade? Será que a gente não pode reincluir as pessoas que erraram na nossa vida social? É uma coisa a ser pensada, irmãos e irmãs, porque a gente não pode interpretar o Evangelho e as leituras, aquilo que é palavra de Deus, apenas num nível espiritual. Jesus, ele desceu aos infernos para salvar o mundo espiritual, mas ele deu pão a quem tinha fome, deu água a quem tinha sede, visitou quem estava doente. E aquilo tudo que a gente conhece no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Fica aí a dica para nós, não é? Quem sabe possamos nascer do alto nesse dia, pedir a Deus que nos ajude, para que a gente forme com os nossos irmãos uma comunidade onde todos possuem um só coração e uma só alma. Vamos